Olá, que Jesus nos ampare e nos envolva a todos. Nós queremos falar sobre a oração do Pai Nosso, que Jesus nos ensinou. Jesus subiu ao Monte das Oliveiras para orar e meditar, e os seus discípulos o seguiram. Jesus, se afastando, começou a orar. Quando retornou, encontrou seus discípulos que dormiam. Então recomendou: orai para não cairdes em tentações. Então os discípulos perguntaram: Mestre, como devemos orar? Ensina-nos a orar. Foi então que Jesus nos ensinou a mais bela oração, dizendo: Pai nosso que estais nos céus. O Mestre queria dizer-nos que Deus, acima de tudo, é nosso Pai. Criador dos homens, das estrelas, das flores, Senhor dos céus e da terra. Para Ele, todos somos filhos abençoados. E continua: santificado seja o teu nome. O apostolado de Jesus foi uma constante santificação do nome de Deus. Por isso, o Mestre não se limitou a dizer: santificado seja o teu nome na oração dominical. Procurou ele mesmo louvar o Pai Celeste, distribuindo contentamento e paz com todos. Se ele quisesse, poderia ter permanecido isolado. Deve ser bom para com todos, porque Deus tem sido infinitamente bom para comigo em todas as ocasiões. Então nós devemos ser bons para com todos, pois nós sabemos o quanto Deus Pai é misericordioso e amoroso para conosco em todos os momentos de nossas vidas. Quem trabalha com alegria mostra reconhecimento ao céu. Cooperando de boa vontade com os outros, estaremos servindo a Deus. Então, ser agradável a Deus, cooperar, fazer a nossa parte na criação, cumprir com a nossa missão, com o nosso propósito para o qual retornamos à Terra em uma nova reencarnação. O mundo em que vivemos é propriedade de Deus. Nós somos seus filhos, seus herdeiros, e muitas vezes nos esquecemos disso. Devemos agradecer as bênçãos de nosso Pai Celestial todos os dias, a cada manhã, a cada minuto, ao adormecer, antes de dormirmos. Agradecer a Deus ao levantarmos, ao despertarmos. Nos nossos afazeres, devemos agradecer ao Senhor. O coração agradecido ao Senhor espalha a bondade e a alegria em seu nome. Iremos, então, em nome de Deus, espalhar a bondade e a alegria onde estivermos. Jesus rendia graças a Deus, auxiliando ao próximo. A natureza, diariamente, glorifica a divina bondade na luz do sol, na suavidade do vento, no canto das aves, no perfume das flores, em toda a natureza. Quem ajuda as plantas e os animais revela respeito e carinho na criação do nosso Pai Celestial. Venha a nós o teu reino, assim rogou Jesus ao Pai Celestial, sabendo que só o plano de Deus pode conceder-nos a verdadeira felicidade. Para termos paz, segurança, coragem, felicidade, nós devemos buscar os planos de Deus, buscar estudarmos as suas leis para compreendê-las e praticá-las, e assim termos a verdadeira felicidade. Mas o Mestre não se limitou a pedir.
Ele trabalhou e se esforçou para que o reino dos céus encontrasse as bases necessárias na terra. Jesus veio, trabalhou com pessoas simples, com pescadores, pessoas que não tinham ideias pré-concebidas e que não encontrariam resistência, em seus corações à sua palavra. Então ele veio, trabalhou, né? Ele não limitou-se somente a ficar pedindo a Deus, né? Ele veio realmente e trabalhou para implantar o reino dos céus, as suas bases necessárias aqui no planeta Terra. Espalhou com as próprias mãos as bênçãos de paz e alegria. Venha a nós o teu reino. Uma locomotiva não corre sem trilhos adequados. Deus Pai, em seu infinito amor, bondade e misericórdia, tem as leis imutáveis do universo que regem o universo. E nós não devemos achar que isso é o caos, como muitos pensam, que o universo se formou de uma grande explosão do caos. O universo se formou pela inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas, que é Deus. Um automóvel não avança sem a estrada que lhe é própria. Um prato bem feito precisa ser temperado com todos os temperos necessários. Assim também, o auxílio celeste reclama o nosso esforço. Por isso, de nós estudarmos, buscarmos conhecer, buscarmos entender, meditar, para que Jesus fale em nosso íntimo. E nós possamos desenvolver as nossas habilidades, as nossas aptidões, as nossas virtudes, cada uma ao seu tempo, mas como ele fala aqui, nos trilhos, bem temperado, na estrada, assim nós teremos sempre o auxílio celeste que nós reclamamos. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Na construção de uma casa sólida e confortável, há sempre um plano do arquiteto para ser obedecido. Os operários precisam consultar as linhas demarcadas para não irem além de suas funções e ao fim de não cometerem impropriedades que prejudicariam a obra. Então, cada operário deve saber a sua função. Nós devemos nos conhecermos para sabermos por que eu estou aqui. Por que Deus me colocou no local onde eu estou? Muitas vezes nós vemos cidades como a nossa, pessoas que vieram de vários pontos do nosso país, ou até de outros países, alguns deles, que Deus Pai nos conduziu, porque nós temos um propósito aqui, de contribuirmos com nossa parte no progresso material, mas principalmente na evolução espiritual nossa e de toda a sociedade. Então, qual que é a minha função, né? O que eu devo fazer? Se eu estiver bem sintonizado, com certeza eu estarei recebendo a inspiração do alto. Então, o carpinteiro, numa obra que foi desenhada por um engenheiro, por um arquiteto, não deve perturbar o pintor. O pintor deverá respeitar o vidraceiro. Imaginemos nós. O carpinteiro, depois da obra pintada já, se ele vem fazer bagunça, estragar a pintura. O pintor, depois dos vidros colocados, vem fazer confusão, sujar, né?
às vezes manchar. Então, cada um de nós tem o seu papel na obra, na criação. E devemos fazer com muito respeito, com muito amor, para não interferirmos nas obras dos nossos irmãos, muitas delas já mais adiantadas que as nossas, na caridade, na fraternidade, para que não venhamos ser esse operário que faz a sua parte, mas que perturba e causa desarmonia na parte que muitas vezes já está concluída. Assim também, nos serviços de elevação espiritual do homem e do mundo, é necessário procurarmos a vontade do Senhor para que os desígnios divinos sejam devidamente executados. Então, se nós buscamos a vontade de Deus, como Jesus colocava lá no momento em que orava no Monte das Oliveiras, Pai, que seja feita a tua vontade e não a minha. Muitas vezes nós pedimos, até pensando que estamos pedindo com humildade, mas a nossa vontade imperiando. Muitas vezes, a vontade de Deus é um não para nós no momento, para o nosso amadurecimento, para o nosso crescimento. Então, se nós pedirmos com sinceridade, Pai, a minha vontade é esta, mas que seja feita a tua vontade e não a minha. Se estivermos com certeza sintonizados, essas obras serão divinamente executadas por nós, dentro dos desígnios, dentro da necessidade de concluirmos as nossas obras onde estamos inseridos e dentro da vontade de Deus Pai. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. O pão nosso não é somente o pão material. Nem só do pão vive o homem, lecionou Jesus. Não é somente o almoço, o jantar, o café, o lanche, a merenda. É também a ideia e o sentimento, a palavra e a ação. Nós temos o pensamento, a palavra, mas agirmos. Para que reine a saúde com alegria em torno de nós, precisamos de nossas refeições, mas necessitamos também de paz e esperança, de fé e valor moral. Desenvolvermos a nossa sabedoria, mas a nossa moralidade também. Esses valores nos trazem a felicidade, a paz e a esperança espiritual, não somente o alimento material que nós necessitamos. Nós possuímos a tendência de observar invasivas os grandes defeitos que existem em nós, reprovando, entretanto, sem exame, pequeninas faltas alheias. Por isso mesmo Jesus, em nos ensinando a orar, recomendou esquecer qualquer mágoa que alguém nos tenha causado. Não nos deixeis cair em tentação. A bondade infinita de Deus não permitirá que venhamos a cair sob as tentações, mas para isso é necessário que nos esforcemos, colaborando de algum modo com o auxílio incessante de nosso Pai. Esforço próprio, para que nós possamos receber o auxílio incessante que Deus Pai nos proporciona. Há leis organizadas para benefício de todos, mas, se não as respeitarmos, como poderemos contar com a proteção delas em nosso favor? Sabemos que o fogo destrói, por isso mesmo não devemos abusar dele. Livra-nos do mal. O Senhor livrar-nos-á do mal. Entretanto, é preciso que desejamos não errar. Procurar acertar, isso sim, nós teremos Deus nos livrando dos males.
Que dizer de um homem que pedisse socorro contra um incêndio, lançando gasolina ao fogo? Então, no Pai Nosso, uma oração muito completa, que todos nós cristãos devemos orar, Jesus nos orienta a adorarmos. Quando nos fala, santificado seja o teu nome. Adorarmos a Deus é uma adoração. Submissão à vontade de Deus. Que não seja feita a nossa vontade, mas sim a dele. Pedido de provisão. Dai-nos hoje o nosso pão de cada dia. Pedido de perdão. Perdoe as nossas dívidas. Liberação de perdão, assim como perdoamos os nossos devedores. Pedido de proteção. E não nos deixeis cair em tentação, mas livre-nos do mal. Devemos sempre ter a lembrança que somos filhos do Pai Celestial. Somos irmãos uns dos outros. Jesus é o Divino Mestre que Deus nos enviou. A oração é o meio imediato de nossa comunhão com o Pai Celestial. É a maneira de nós nos comunicarmos, de estarmos em contato com Ele. Nossos melhores pensamentos procedem da inspiração do alto. A presença de Deus pode ser facilmente observada na bondade permanente e na inteligência silenciosa da natureza que nos cerca. Devemos amar-nos uns aos outros. A voz divina pode ser reconhecida nos bons conselhos. Sempre que ajudarmos, seremos ajudados. E que Jesus nos abençoe e nos ampare a todos. Lembremos sempre que Deus Pai, Criador de todo o universo, que por amor nos criou, é nosso Pai e somos todos irmãos em humanidade. Muita paz e muito obrigado a todos.